Olá pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live do Inspiração Semanal. Que bom estar aqui com vocês. A nossa live de hoje é sobre Kabbalah Bamidbar. Sejam muito bem-vindos e a gente vai falar sobre 5 passos para desapegar. E a gente vai falar também, pessoal, sobre o poder do deserto na nossa vida. Para quem tá chegando aqui, a gente tá na Parashá de Bamidbar e é sempre importante, deixa eu colocar no pin só, pronto, perfeito, certo, bom, a gente sempre se encontra no começo da semana para estudar qual que é a energia que está disponível para a gente, quais são as oportunidades que a gente tem para o nosso crescimento espiritual naquela semana. De acordo com a Kabbalah, toda semana tem uma oportunidade para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento pessoal e nosso desenvolvimento espiritual. E o que a gente quer entender? Qual é a oportunidade dessa semana em especial? A gente... Quando pega o calendário cabalístico, não sei se vocês sabem disso, né? Não sei também quantos de vocês já estão acostumados a participar das nossas lives de inspiração semanal, que são as lives onde a gente fala sobre qual é a energia da semana, qual é a oportunidade que a gente tem, né? Mas normalmente o calendário da Kabbalah ele é estruturado com trechos específicos da Torá ou do Zohar, que aí a gente entra mais em Kabbalah, tá? Já vou explicar a diferença disso. Mas a gente tem trechos específicos que ajudam a gente a entender qual é a energia disponível para cada semana na nossa vida. Quando você entende as histórias, as passagens que tem, né, nesse texto, que é um texto profundamente codificado, quando se fala de Kabbalah, a gente está falando dos segredos espirituais da nossa vida. E o texto que ajuda a gente a entender quais são esses segredos espirituais é a Torá. A Torá é um livro codificado, ele não é um livro literal. E aí qual é o livro que ajuda a gente a entender a Torá? O livro principal da Kabbalah se chama Zohar. Não é o único livro, mas ele é o principal livro que ajuda a gente a entender quais são esses códigos espirituais da nossa alma. Por que a gente quer entender esses códigos espirituais? Porque quanto mais alinhados a gente tiver com a nossa alma, quanto menos alinhados nós tivermos com o nosso ego, mais a gente sente a nossa vida com profundas bênçãos. A gente alinha a nossa consciência, a gente amplia a nossa criatividade, a gente tem muito mais intuição, a gente tem muito mais clareza em relação a que caminho seguir, que portas fechar, que portas abrir na nossa vida. A gente tem muito mais coragem para se posicionar, porque a gente está ali enraizados na nossa alma, a gente está enraizados na nossa fonte criadora. Então o ego, ele tem muito menos espaço quando a gente está conectados com a nossa alma. Então a Kabbalah é uma sabedoria, é um estilo de vida, é um conhecimento que ajuda a gente a desenvolver essa relação entre o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso intelecto superior, a nossa alma e a nossa fonte. Então, mais uma vez, né, a Kabbalah ajuda a gente a alinhar o nosso corpo. Então, quando eu falo corpo, são os nossos comportamentos, o nosso corpo físico mesmo. Ajuda a gente a alinhar as nossas emoções, ajuda a gente a alinhar o nosso intelecto superior, porque quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo a vida sob um aspecto espiritual mais elevado, mais eu consigo também pensar racionalmente de uma forma mais coerente. Então, eu vou conseguir agir também com outras pessoas, em situações da minha vida, de uma forma mais elevada. Na hora de se posicionar numa discussão com uma pessoa ou em algum assunto mais delicado, na hora da gente precisar fazer escolhas importantes da nossa vida, né? Como que você sabe o que está te guiando?
Isso não é uma coisa que vem do dia pra noite, é uma construção. O que tá me guiando? Será que é o meu ego ou será que é minha alma? Como é que eu sei disso, Yael? É uma construção. É uma construção, pessoal, do quão eu diria assim, não é nem tanto em relação ao tempo, mas o quanto nós estamos dispostos a abrir mão do nosso ego. A realidade é essa. Quanto tempo vai levar para você ter mais refinamento de consciência, de clareza, de criatividade, de coragem, de fé, de força? Quanto tempo vai levar? Depende. Depende muito do teu estado de consciência. E o seu estado de consciência é medido de acordo com o quanto você está deixando o ego te guiar ou o quanto você está deixando ou trabalhando para que a sua alma esteja no controle. Então, não é um passe de mágica, tá, pessoal? Não é uma única oração, uma única semana que vai levar a gente a simplesmente ter todas as respostas da nossa vida, né? É um processo, de fato, espiritual, é um caminho que a gente deve percorrer. E a Kabbalah ajuda nesse sentido. Então, quando eu falo pra vocês que ao longo do ano inteiro a gente tem 54 porções na Torá, 54 histórias, códigos que ajudam a gente a sintonizar a frequência do nosso corpo, com as nossas emoções, com o nosso intelecto superior, com a nossa alma, com a nossa fonte. E aí, nessa semana, a gente acaba de entrar em um novo livro. O livro que a gente está entrando agora se chama Bamidbar. Aliás, deixa eu até tirar uma dúvida aqui, porque o livro de Bamidbar, ele representa na árvore da vida Zerampim. E aí, o que isso fala pra gente, né? Bamidbar fala muito sobre... Primeiro que é o livro qual que é a tradução literal? Vamos falar primeiro sobre a tradução literal da palavra Bamidbar. A palavra Bamidbar significa deserto. E o livro de Bamidbar, para quem quiser entender melhor, a gente está falando do livro de números, tá? Então, o livro Bamidbar, essa é a palavra hebraica para o livro que a gente conhece mais aqui, de forma mais popular, como livro de números, tá? E aí, esse livro, ele chama... Na verdade, eu acabei de falar para vocês que Bamidbar significa deserto, mas ele é traduzido como números. E por que disso? Porque logo no início da Parashá dessa semana, fala sobre a contagem dos israelitas no deserto. E tem uma coisa interessante nessa Parashá, que fala exatamente sobre o fato do Criador se comunicar com Moshe, com Moisés, no deserto. O fato de toda a sabedoria da Kabbalah ser revelada para Moshe Rabbeinu no deserto. Só que o que acontece? A gente obviamente sabe que os israelitas estão no deserto. Eles já passaram a gente passou já pelo livro de Êxodos, que exatamente fala sobre esse processo dos israelitas de saírem do Egito e agora eles estão de fato no deserto. Mas existe como eu posso dizer, ênfase. Existe essa ênfase de que o Criador fala com Moshe Rabbeinu no deserto, de que todo o ensinamento espiritual dos códigos da nossa alma são revelados para nós no deserto. E aí, a gente sabe pela Kabbalah que nada que está escrito na Torá é de fato por acaso. As coisas que estão lá nunca são por acaso. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, a Torá é um livro codificado. Quem lê a história literal e fica apenas no literal, de acordo com os cabalistas, é uma pessoa tola. Por que uma pessoa tola? Não de forma pejorativa ou de forma a atacar, mas de forma a pessoa se conscientizar de que existe muito mais, mas muito mais do que está escrito nesses textos, nos livros da Torá, do que simplesmente o que está escrito.
Então nós precisamos desenvolver a nossa sensibilidade espiritual, a nossa sabedoria interna, a sabedoria da nossa alma, para que a gente consiga ler o que está escrito lá e entender o que está nas entrelinhas. No momento em que a gente recebeu então esse texto, que é a Torá, né, que também é conhecido como Tanar, que também é conhecido como Pentateuco, e que para alguns também vocês chamam de Antigo Testamento, né? Depende muito do seu background aí de religião, tá? Mas esse texto, quando ele foi recebido no Monte Sinai, ele não foi recebido apenas no formato revelado, que é o formato escrito. Então as tábuas da lei, esses conhecimentos todos, tem dois formatos que foram revelados, o formato explícito e o formato implícito. Então tem a sabedoria escrita e a sabedoria oral. E essa sabedoria oral é o que a gente chama de Kabbalah. A Kabbalah é uma sabedoria que ela é passada, ela é transmitida de mestre para aluno, de geração em geração, há milhares de anos. Esse é um conhecimento, pessoal, que ele até hoje tem livros escritos, mas eu diria que 99% da Kabbalah não está escrita. 99% da Kabbalah é aquilo que é recebido de mestre para aluno, né? Então, hoje em dia eu tô aqui, eu ensino Kabbalah para vocês, eu tô há 12 anos ensinando a Kabbalah, e ao longo de todo esse tempo, o que eu transmito para vocês? Ensinamentos que eu recebi dos meus mestres, ensinamentos que eu recebi de cabalistas que me transmitiram esse conhecimento. Eu só transmito para vocês o que eles me falaram oralmente? Não. Também aprendi muitas coisas em livros, aprendi a decodificar certas coisas que estão escritas nos textos da Torá, no Zohar, né? E tenho muita coisa para aprender. O que eu faço é humildemente compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi, que me inspirou e que continua me inspirando e transformando a minha vida. Então eu tô no caminho junto com vocês, né? Tanto quanto vocês. Agora, nessa paraxá, então, a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo enfrenta na vida, que é o desapego. Quem aí tem dificuldade de desapegar de alguma coisa importante na sua vida? Como eu disse para vocês, a paraxá dessa semana e o livro que a gente está entrando se chama Bamidbar. E aí, assim, toda vez, nós temos 5 livros que a gente vai falando ao longo da semana, são 54 paraxás ao longo do ano, tá? E aí, a gente tá entrando agora em Bamidbar. Sempre que a gente tem uma mudança de livro, a primeira paraxá, ou seja, o primeiro capítulo, vamos dizer assim, a gente vai falando sobre um capítulo por semana, o primeiro capítulo é o nome do livro. Então, o livro se chama Bamidbar e a paraxá dessa semana se chama Bamidbar. E aí, como eu disse, a palavra Bamidbar significa deserto. E o que acontece é que o Criador coloca uma ênfase de que ele vai transmitir toda essa sabedoria espiritual, a sabedoria da nossa alma, no deserto, para Moshe Rabbeinu, para Moisés. E o que isso tudo tem a ver com a nossa vida, para começar, né? E por que a tradução do livro Bamidbar, que é deserto, é números? É uma coisa meio estranha, certo? Não é, porque no começo da paraxá, o que acontece? Fala-se sobre a contagem dos israelitas no deserto. E essa contagem dos israelitas tem uma coisa muito interessante. Tem muitas partes da Torá que falam exatamente sobre diferentes contagens, de grupos que se formam. Então, as tribos, os grupos são formados 4 tribos, 4 grupos, com várias tribos, na verdade, né? Então, são 3 tribos por grupo, são 4 grupos. E aí, cada grupo tem a sua bandeira. E aqui já tem um ensinamento muito especial. Eu amo esse ensinamento da paraxá dessa semana. Cada grupo tem a sua bandeira. E essa bandeira que eles levantam fala exatamente sobre a nossa identidade. No deserto, eles estavam num lugar, se a gente parar para pensar, o que o deserto representa na nossa vida? É um lugar inóspito, é um lugar onde a gente não tem nada. Esse é o grande ponto, quando se pensa num deserto. O que são esses períodos de deserto na nossa vida? São aqueles períodos em que a gente se dá conta de que nós não temos nada.
São os períodos em que a gente percebe o quão frágeis nós somos. Vocês concordam que na vida nós temos momentos em que tudo flui bem, em que todas as coisas a gente sente que estão no nosso controle? Sabe, aquilo que a gente imaginou, a gente realizou, a gente manifestou, a gente tá vivendo. Então a gente tem períodos na nossa vida em que tudo flui de forma maravilhosamente bem. Mas não tem momentos em que você sente que você tem controle de nada. Quando você tem, por exemplo, uma situação em que você fala, eu não escolhi isso, eu não escolhi conscientemente passar por essa dificuldade do meu trabalho, ou essa dificuldade financeira, ou essa crise financeira, crise no meu casamento, eu não escolhi isso. E aí a gente sente que a gente tá sem controle. Esses momentos que a gente sente que nós não temos controle, de acordo com a Kabbalah, esses são os momentos em que nós estamos mais despertos. A realidade da vida é que nós viemos para o mundo não para possuirmos coisas. Nada desse mundo é eterno. Tudo o que nós passamos na realidade física é temporário. Tudo o que a gente vive na nossa vida humana, um dia vai acabar, um dia vai embora, vai mudar de forma. Então hoje você pode ter uma casa X, um carro na garagem, você pode ter as roupas no seu armário, comida na sua geladeira. Graças a Deus, Baruch Hashem, você tem muitas bênçãos na sua vida. Mas todas essas coisas, a primeira grande lição que a gente tem que ter, pessoal, a primeira grande lição dessa paraxá, é que o deserto é, na realidade, a verdade da nossa alma. O Zohar fala sobre o deserto ser um lugar onde o nosso ego ele pode conduzir muito a gente, mas isso só acontece se nós estamos espiritualmente adormecidos. Porque se você está desperto, os seus momentos de deserto são os momentos mais importantes da sua vida. Porque são aqueles momentos em que você se dá conta de que realmente você não possui nada. É o momento em que a nossa humildade é absolutamente aflorada. A nossa arrogância fica de lado. E a gente percebe que nós somos meros canais do Criador nesse mundo. Você foi presenteado. O Criador, ele te deu emprestado inúmeras bênçãos na sua vida. O Criador te abençoou com saúde, te abençoou com uma casa, te abençoou com a habilidade de pensar, de aprender, se desenvolver, te deu a habilidade de trabalhar. O Criador te abençoou com a habilidade de se relacionar com outras pessoas. Ele trouxe para a tua vida pessoas especiais para o teu crescimento, para a tua evolução. Ele te abençoou com saúde. Ele te trouxe inúmeras coisas, mas nenhuma delas são suas. Tudo aquilo que tem na sua vida é emprestado. E no momento em que a gente entende isso, a gente tem muito mais sabedoria para lidar com as mudanças da vida. Porque essas mudanças vão acontecer. Nada na sua vida vai ser fixo. Nada. Eu vejo, uma das coisas que eu tava pensando esses dias é exatamente, eu tava vendo fotos minhas e do meu marido há 11 anos atrás. E por um instante eu falei, uau, olha como a gente, óbvio, nós somos as mesmas pessoas, mas você consegue perceber o como a gente também mudou? Pela imagem fica nítido 11 anos atrás e agora as mudanças que nós tivemos. E se a gente fica apegado ao que foi há 11 anos atrás, a gente não consegue receber as bênçãos desse momento. Lembre-se disso, nada na sua vida é seu. O seu dinheiro não é seu. A sua saúde não é sua. O seu corpo não é seu. A casa que você mora não é sua. O teu casamento não é seu. Seus filhos não são seus. O Criador te emprestou todas essas coisas para que você cuide, para que você administre. E no momento certo, no momento oportuno, todas essas coisas vão mudar de forma. Algumas delas vão sair da nossa vida, outras delas vão mudar
né? Como eu falei, 11 anos atrás, eu e meu marido, a gente, fisicamente, a gente se olhou e falou, nossa, eu era bem mais loira e eu tinha uma carinha de menininha e hoje em dia a gente mudou. 11 anos depois nós somos diferentes. E não tem como você ser igual. Agora, se a gente fica pegado ao que foi há 11 anos atrás, ou como a gente era há 20 anos atrás, ou o que aconteceu com a gente na época da infância, da faculdade, enfim, nós não conseguimos viver a realidade, o potencial da nossa alma. Nós estamos aqui e o estado da nossa alma mais profundo é o deserto. É no deserto em que a gente consegue receber sabedoria, é no deserto em que a intuição se revela pra gente, a clareza chega. É no deserto em que você tem a oportunidade de abrir a tua mente, a tua criatividade, para você pensar em novos caminhos, em novas experiências que você quer ter na sua vida. Mas, mais uma vez, se você estiver preso no deserto, se você estiver preso no apego e não no deserto, falei errado. Se você estiver preso no apego, você não consegue receber as bênçãos do deserto. Então, esse é o primeiro ensinamento pra gente, a clareza de que nós não temos nada. E a reflexão que eu trago pra vocês sobre isso é, de verdade, assim, se você observar a sua vida, no que você tá apegado que tá atrasando a sua vida? O que hoje você tá tão apegado com uma ideia, com uma coisa que você viveu, com um pensamento, e aquilo, você tá tão apegado que aquilo drena a tua energia. Segunda reflexão sobre esse pensamento é, você tem cuidado das bênçãos emprestadas a você pelo Criador? Sinceramente. O quanto você nutre, alimenta, cuida das bênçãos que o Criador emprestou para você. Por quê? No tempo oportuno, a gente cria tanta identidade, gente. A gente cria uma identificação tão forte com o nosso corpo, mas o corpo vai mudar. No tempo oportuno, esse corpo que você habita, você alma, não vai mais existir. Você tem cuidado dele? Você tem alimentado as suas relações de uma forma espiritual, de uma forma construtiva? Ou você fala qualquer coisa, trata certas pessoas de qualquer jeito? Por quê? Porque elas são grosseiras com você? Toma lá da cá. Você age de maneira reativa ou você tem sido uma pessoa consciente nas suas relações? Então, qual é o apego que hoje pode atrapalhar você de fluir mais com a vida? E você tem cuidado das coisas que Deus te emprestou, das coisas que o Criador te emprestou, em confiança. Porque veja bem, a gente tem esse costume de viver querendo mais, de viver pedindo para o Criador mais. A gente quer mais dinheiro, mais saúde, mais oportunidades, a gente quer mais experiências, a gente está sempre pedindo mais. Mas assim, vamos pensar que o Criador é como... eu vou criar aqui um cenário, tá? Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. O Criador é um grande investidor, tá? Investidor mesmo. Então, o que ele faz? Ele investe nos seres humanos. Ele investe de que maneira? Ele investe nos dando sabedoria, um corpo, um ambiente, pessoas, relacionamentos, a habilidade de ir e vir, de estudar, de aprender, de crescer, de evoluir, de trabalhar. Então, o Criador, ele investe em nós inúmeras bênçãos. Só que aí, você não tá cuidando muito bem dessas bênçãos. Você vai lá e coloca no armário, sabe? Tipo, vai jogando tudo que o Criador te dá, você joga lá no armário. Vai jogando no armário, vai jogando no armário. E aí você para na frente do Criador e fala: Criador, eu quero mais. Eu quero a próxima viagem, eu quero a próxima experiência, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais oportunidades, eu quero mais, eu quero mais. E você pede, você pede, você pede. Só que você não tá cuidando do que ele já te deu. Então se coloca no lugar do Criador, se coloca nos sapatos dele. Ele vira pra você e ele fala: mas e o que você tá fazendo com todas aquelas coisas que eu já te dei?
com tudo aquilo que eu já coloquei nas tuas mãos e eu te dei em confiança para você administrar, o que você tá fazendo com isso? E aí você diz, tá lá guardado no meu armário. Eu, na verdade, não tenho cuidado assim, eu simplesmente tenho essas coisas, mas no dia a dia eu não tô cuidando, eu não tô nutrindo, eu não tô administrando, eu não tô realmente fazendo nada para aumentar, para florescer, para expandir todas essas coisas que você me deu em confiança. Então o Criador olha para você e fala, então, meu querido, minha querida, filha, filho, vai cuidar daquilo que você já tem. Então, olha o que eu tô te dizendo, se você não sabe cuidar do dinheiro que você já tem nas suas mãos, não adianta pedir mais. Porque enquanto você não administrar bem aquilo que já está nas suas mãos, como um empréstimo confiado do Criador para você, se você não cuida bem daquilo que está nas suas mãos, o Criador não vai te dar mais. Primeiro você precisa demonstrar que você é capaz de lidar com aquilo que já está na sua vida. As relações que já fazem parte da sua vida. E depois que você consegue administrar aquilo que já está nas suas mãos, o casamento, os relacionamentos, então o Criador te dá mais. Porque a gente não pode receber além daquilo que a gente já é capaz de sustentar, daquilo que a gente já é capaz de lidar. Vocês entendem a lógica espiritual da vida? Então tem muita gente que pede, eu quero encontrar o amor da minha vida, eu quero encontrar minha alma gêmea, eu quero casar, eu quero ter filhos, etc. Mas se a pessoa ela ainda não está administrando bem, talvez os comportamentos dela, é uma pessoa que está absolutamente no estado de carência, está totalmente dependente de encontrar alguém para que essa pessoa salve ela, para que essa pessoa preencha todas as necessidades dela. É uma pessoa que ela está num estado fraco de consciência, um estado fraco emocional. Então, muito provavelmente, ter um relacionamento amoroso para essa pessoa vai ser um caos, porque ela não está preparada para aquilo. E aí o Criador, ele então vai revelando para nós em doses homeopáticas de acordo com o nosso amadurecimento espiritual para que a gente possa evoluir. Então tem certas pessoas que vão entrar na sua vida, eu até fiz um vídeo essa semana falando disso, tem pessoas que vão entrar na sua vida que não são sua alma gêmea, não são o match perfeito, vamos dizer. Mas é a pessoa que você precisava para amadurecer você, para te levar para um próximo degrau, para que então você esteja pronto e pronta para um relacionamento mais elevado, um relacionamento mais espiritual. Essa é a matemática e a lógica da vida. Então, quando eu falo para vocês, sobre esse estado de deserto, o Criador ele nos entrega muitas coisas. Só que se você estiver cheio, de ego, cheio de orgulho, cheio de mesquinharia, cheio de competição, se o teu coração estiver amargurado, então você tá cheio. E se você tá cheio, o Criador não consegue te entregar mais. Então tem momentos da nossa vida em que nós somos colocados em situações, em estados de deserto, e esses estados fazem a gente lembrar da realidade. Você não tem nada, você não possui nada. Então qual que é a consciência que o ser humano deve ter na Terra para que a gente seja feliz de verdade? É a consciência de administrador. Você é um administrador das bênçãos que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. E não tem absolutamente nada na sua vida que não esteja na sua vida para um propósito maior. Então, aquelas relações difíceis para você, você não sabe ainda, mas elas são grandes bênçãos para o seu aprendizado espiritual. Aquela dificuldade que você tem em se expressar, em expressar a sua identidade, o que você pensa, a sua verdade, a dificuldade que você tem de comunicar as coisas para outras pessoas, você ainda não sabe. Mas essa dificuldade é uma grande bênção na sua vida. É a mesma história se a gente pegar mesmo Moshe Rabbeinu, que é uma das pessoas que a gente está falando hoje, Moshe Rabbeinu era gago. É dito que ele não conseguia falar direito. Mas quando ele tinha que falar as mensagens do Criador, ele falava perfeitamente. Então, quando a gente está conectado com a nossa, com o nosso ego, é muito provável que nós vamos nos comunicar
de forma totalmente torta. É muito provável que a gente vai ter dificuldade de falar com fluidez. É muito provável que a gente vai ter dificuldade de lidar com qualquer coisa na nossa vida de uma maneira fluida. Por quê? Porque o ego trava. Então, quando você tá no deserto e você tá cheio de ego, o deserto é a pior experiência do mundo para você. Mas quando você tá no deserto, cheio de alma, o deserto é a melhor coisa para você. Porque você entende com humildade que os estágios da vida, os momentos em que parece que você não tem nada, são os momentos em que o Criador tá te esvaziando para te preencher de bênçãos. Só que se o seu estado espiritual estiver conectado ao ego, você vai ter muito medo. Você vai ter medo que você vai pensar assim: meu Deus, agora eu fiquei sem um emprego. Meu Deus, agora eu tô passando por essa dificuldade com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com minha mãe, com meu cunhado, enfim. Tô tendo essa dificuldade absurda e isso é horrível. É horrível. Só que quando a gente tá no estado de alma, você vai olhar e vai falar: uau, essa dificuldade tá aqui pra me desenvolver, pra me evoluir, pra me amadurecer. Essa dificuldade tá aqui agora para me ajudar a me tornar um ser humano melhor. Então eu preciso subir um degrau na maneira como eu lido com as pessoas, na maneira como eu lido com as situações da minha vida. Porque não dá para continuar sendo imaturo, não dá para continuar lidando com as pessoas de maneira absolutamente egóica, ficar o tempo inteiro olhando só pro nosso umbigo e esperar ser mais feliz. Não dá pra você olhar, e às vezes eu vejo algumas situações assim, sabe? Algumas dinâmicas onde a pessoa ela só quer pegar, ela só quer pegar, ela só quer pegar, ela só quer pegar. E quanto mais essa pessoa tá nesse estado de querer pegar, e querer tirar vantagem, e querer prejudicar o outro, e ela quer tudo pra si, ela só pensa em si. Quanto mais ela tá nesse vazio, mais triste é a pessoa. Quanto mais nós estamos apegados com o nosso ego, mais tristes nós somos. Quanto menos a gente estiver conectado com a nossa alma, mais difícil é a nossa vida. Então a alma é exatamente esse ponto que faz com que a gente enxergue as situações como oportunidades e não como obstáculos. Como portas que podem se abrir, mas quem que vai abrir essa porta? É você, de acordo com o seu comportamento. Então, tem uma coisa interessante no Zohar. Então, eu tava falando pra vocês, né? A Torá é o livro codificado. O Zohar é um livro que ajuda a gente a decodificar esse texto, tá? O texto da Torá, que é um pergaminho enorme, com 54 porções, que eu chamo de capítulos, muitas vezes para ficar mais fácil o entendimento, que são as parashás. E aí no Zohar Tetzaveh, não é o Zohar sobre Bamidbar, tá? Tetzaveh é uma outra parashá, mas ele diz o seguinte: é dito que no deserto... Cadê? Tá. Bom, vou ler que assim, a gente tem códigos no Zohar, inclusive, tá? Mas tá escrito o seguinte: o velho sábio iniciou a discussão dizendo: e no deserto, onde viste como Hashem, teu Criador, te deu a luz, como um homem dá luz ao seu filho. Isso é uma passagem de Deuteronômio 1:31. Essa passagem deveria ter dito: e no deserto, onde ele te deu a luz. Por que diz onde viste? E ele responde: o santo, bendito seja ele, falou para os israelitas no deserto, um deserto poderoso, e como está escrito, lá tinham serpentes venenosas, saraf, que é o fogo ardente, tinham escorpiões, tinha sede. Deuteronômio 8:15. Esse deserto é mais poderoso do que qualquer deserto do mundo. Então, por que ele levou o Criador levou os israelitas para lá? O Criador tirou os israelitas do Egito, que eles estavam lá presos, eles estavam escravos já há 80 anos, eles estavam numa consciência absolutamente de escravidão. E aí, o que o Criador faz? Ele tira os israelitas de lá e aí leva eles para o deserto. E o que tem no deserto? Como eu falei, serpentes venenosas, saraf, que é fogo ardente, escorpiões e sede. Ou seja, levou os israelitas para um lugar inóspito. Mas
Quando a gente tá nesses momentos de deserto, é exatamente isso que a gente encontra. Mas você tem que entender que o primeiro momento do deserto é o encontro do ego, da nossa inclinação pro mal. Quando você perde alguma coisa, o primeiro instinto humano que a gente tem é se deparar com uma consciência de perigo. Então as serpentes venenosas, o fogo ardente, o escorpião, a sede. Então a primeira coisa que você lida no deserto é exatamente isso. Mas, lembrem-se, o deserto é uma passagem. Ninguém mora no deserto. A gente passa pelo deserto, mas a gente não deve ficar no deserto. Então você vai passar logo de cara, a primeira coisa que a gente vai lidar é com o nosso ego. E logo depois, na sequência, o que acontece com a gente? Se você tá numa busca espiritual, se você tá numa constante busca em se desenvolver espiritualmente na Terra, então aquele ego vai se dissolver e você vai encontrar realmente o propósito do deserto, que é voltar a nossa consciência ao entendimento de que na Terra nós somos administradores. Nós não somos donos de nada. E quando a gente vira essa chave, muito dos nossos sofrimentos param de martirizar a gente. Porque você não veio pra Terra pra ser dono de nada. E uma das coisas que mais atrapalha as pessoas de seguirem, inclusive no momento em que já não tá mais na hora delas ficarem aqui, tá na hora delas seguirem em frente, delas irem pro próximo passo, elas estão apegadas. O que faz, eu lembro de uma pessoa que eu fui visitar no hospital alguns anos atrás e tava tão nítido que tava na hora dela ir embora. E ela se segurou tanto nesse mundo, porque ela tinha tantas coisas que ela tinha pego dessa realidade física, que ela não conseguia ir embora. Ela não conseguia, a alma dela não estava em paz. E ela começou a ter várias questões psicológicas e ela estava num estado de muita tensão, muita confusão mental, sabe? O espírito dela não estava em paz, a alma dela não estava em paz. E o que fez essa pessoa viver isso foi o apego. Só que a realidade é que isso não é só com essa senhora que eu fui visitar no hospital alguns anos atrás. Isso é sobre cada um de nós. O que tira a sua paz, muitas vezes na vida, é o apego. Você não é dono de nada. E o deserto vem para te ensinar isso. Você não é dono de nada. O quanto você tem maturidade espiritual para entender isso? Você não é dono de nada. Você é administrador e o Criador, ele te entrega nas mãos aquilo que ele acredita que você pode administrar bem. E você vai ter a escolha de administrar bem ou de administrar mal. E se você administrar mal, aquilo vai sair da sua vida e você vai sofrer. Você vai sofrer pela conscientização de que você não cuidou como deveria. Sabe aqueles casamentos que acabam e a pessoa pega e fala, mas como que acabou? Do nada. Do nada? O que você fez durante os últimos 10 anos para que esse casamento acabasse? O que você deixou de fazer nos últimos 10 anos para que esse casamento acabasse? Você entende o que eu tô dizendo? Nada acontece do nada. Nada. Nós plantamos sementes e essas sementes florescem. E elas não florescem do dia para a noite. Elas não crescem sem que a gente tenha cultivado. Então a gente cultiva as coisas e elas se tornam realidade na nossa vida. Então o que acontece no deserto? A gente tem a oportunidade de olhar. Então muitas vezes quando você perde alguma coisa, se você não cuidou bem, você vai sofrer. Você vai sofrer em algum momento porque você vai pensar, puxa, eu não cuidei como eu deveria. O que eu fiz? Eu não acredito, eu não estava atento. Por que eu não preveni isso? Por que eu não agi assim? Por que eu não agi assado? E aí vem o remorso, aí vem o rancor. Aí vem aquela sensação de ficar se remoendo porque a gente não agiu da maneira como a gente sabe que a gente poderia. Então, o que acontece quando você cuida bem daquilo que o Criador emprestou pra você? Daquelas coisas que o Criador, ele te deu ali, mais uma vez, como um empréstimo. Não tem nada nesse mundo que seja sua posse. E quando a gente entende isso e a gente cuida, no momento em que essas coisas elas vão embora, porque elas concluírem o processo delas na nossa vida, ao invés da gente sofrer, a gente agradece. A gente sente paz e a gente segue em frente.
A gente só não sente paz, a gente só não segue em frente quando nós estamos apegados, quando a gente tem essa ideia, essa crença na nossa mente de que nós possuímos as coisas. Você não possui nada. Nem mesmo o teu corpo, que você tem profunda identidade, é seu. Porque na hora que o teu corpo não tiver mais uma função, se a tua alma não tiver mais uma função na Terra, o teu corpo, o Criador vai tirar o teu corpo de você. E você é quem? Você é a alma que vai continuar. E o corpo vai para debaixo da terra e ele vai se transformar. Então, pessoal, o maior sofrimento que a gente tem na nossa vida é o sofrimento do apego. Quanto mais a gente está apegado, mais a gente sofre. E a gente tem 4 grandes oportunidades no deserto. Então, a oportunidade de desapegar fisicamente, desapegar das coisas e entender, virar essa consciência, virar essa chave a partir do dia de hoje, entendendo a oportunidade que a gente tem nessa semana, a oportunidade espiritual dessa semana, que é entender que você é administrador e que você tem que ser um bom administrador daquilo que está nas tuas mãos, daquilo que Deus confiou nas suas mãos para você cuidar. E se você não cuidar, você também vai sentir as consequências das sementes que você está plantando. De você entender que não adianta pedir mais se você não está administrando bem aquilo que você já tem. E aí tem gente que fala, eu rezo, mas o Criador não me ouve. Eu diria, você reza e o Criador te ouve. E o resultado que você tem na sua vida é exatamente a resposta que o Criador está te dando. Porque tem a ver com o que você está entregando. Você reza, mas se você não cuida, se você não nutre, se você não está ali administrando bem as bênçãos que Ele te deu, como é que você vai sustentar mais? Então nós desejamos, o ser humano é movido a desejo, o ser humano é movido a querer mais, isso faz parte da nossa natureza humana, mas a gente precisa entender que você também, na medida que você deseja mais, você também precisa se preparar emocionalmente, espiritualmente, para receber mais. Não adianta só querer mais, a gente tem que estar na mesma altura daquilo que a gente deseja. Se você não está desenvolvido na medida daquilo que você quer, não tem como receber, é impossível. Então, a primeira grande oportunidade no deserto é esse desapego que a gente está falando, né? Desapegar da ideia de posse, de que nós possuímos as coisas. E isso ajuda a gente a viver num estado de muito mais paz na nossa consciência, no nosso coração, na nossa vida. A segunda oportunidade é a oportunidade da confiança e da fé. Porque no momento em que a gente perde as coisas, ou no momento que a gente está no deserto e a gente sente que não tem controle sobre as coisas, é exatamente o momento em que você vai ter a oportunidade de desenvolver o seu bitachon e a sua emuná. Bitachon é a sua confiança, emuná é a sua fé. Então, confiança, qual que é a diferença, né? Emuná é a fé no teu coração, bitachon é a prática da fé. A confiança em si, uma pessoa vira e fala assim, eu confio que o Criador vai me ajudar. Lembrando muitas pessoas conhecem essa história, talvez alguém aqui não conheça, uma pessoa ou outra, que uma vez tinha um senhor que ele falou assim, começou uma grande enchente e a cidade começou a se alagar, e aí vem uma pessoa de barquinho e vem salvar ele. E ele fala, não, muito obrigada, pode deixar, eu confio em Deus e Ele vai vir aqui me salvar. E a pessoa de barquinho vai embora. Aí vem mais uma pessoa, tá ali vendo que cada vez mais a cidade está se enchendo, as pessoas estão evacuando a cidade, tá todo mundo saindo e já tá assim, cada vez num nível mais alto, já tá quase cobrindo, sabe, a janela, e vem mais uma pessoa para tentar salvar ele. Essa pessoa vem ali agora com outro tipo de barquinho, vem tentar tirar, a pessoa fala, eu vim aqui para te salvar, e ele fala, não, muito obrigada, eu tenho fé, o Criador vai me salvar, Deus vai me tirar dessa situação. E aí a água continua subindo, dali a pouco o senhor tá no telhado, vem uma pessoa de helicóptero e fala, vem senhor, eu vim aqui, você precisa sair daí, o senhor tá correndo perigo de vida. E ele vira e fala, não, eu não vou embora porque eu tenho fé, Deus vai me salvar. E até que então essa pessoa morre afogada, chega no céu e fala, Deus, eu tive tanta fé, como é que você não foi me salvar? E aí Deus fala pra ele, eu mandei o barquinho número 1, eu mandei o barquinho número 2, eu mandei o helicóptero, eu mandei todos os tipos de ajuda pra você.
mas você não conseguiu perceber que lá estava eu, em todas essas pessoas, tentando te ajudar. Então, pessoal, na nossa vida, muitas vezes, a fé, ela tá no nosso coração. Agora, bitachon, que é esse outro conceito da Kabbalah, é quando a gente age com essa confiança. Então, se ele falar, eu tenho fé, graças a Deus, o Criador veio aqui me salvar, eu tenho fé, o Criador me mandou essa pessoa, então ele está praticando a fé dele com uma ação. Então, fé verdadeira, ela está sempre atrelada a um movimento que a gente faz que está enraizado nessa fé. Isso é bitachon. Emuná e bitachon são coisas que a gente vive no deserto. E aí, a terceira oportunidade, então a primeira oportunidade é o desapego, a segunda é a confiança e a fé que a gente desenvolve. A terceira oportunidade do deserto é o aprendizado e a transformação. Porque quando a gente, então, se desapega, quando a gente está num momento em que as coisas, elas já não são como elas eram antes, né? E a gente tem que seguir em frente, você perde certas coisas, você sente que certos ciclos estão se encerrando e outros vão chegar. Então, o que acontece? Você tem que aprender, você tem que se transformar, você vai ter que amadurecer, como eu falo muito para os meus alunos, amadurecer espiritualmente, a gente vai precisar se desenvolver. E são nesses momentos que a gente está no deserto, que a gente tem que desapegar, que você vai, então, descobrir novas partes suas. E você só vai conseguir descobrir novas partes suas se você desapegar do ego, se você desapegar dessas expectativas, se você olhar para situações na sua vida e falar: o que eu tenho para aprender com isso que está agora na minha vida? Qual é o grande aprendizado que o Criador, Deus me mandou essa situação? Foi o Criador que me mandou essa situação na minha vida agora. E qual é a oportunidade que eu tenho? Qual é o aprendizado que eu tenho aqui? Se você não focar no aprendizado, o seu sofrimento no deserto vai ser muito maior. Então, uma pessoa, ela pode sofrer, por exemplo, porque ela prestou cursinho para medicina e ela não passou. Ou ela pode olhar e ela pode falar: uau, essa prova me mostrou qual é o nível de conhecimento que eu tenho e o quanto eu ainda preciso aprender. Que bênção, agora eu já sei que eu preciso aprender mais e eu vou focar agora para, nesse próximo semestre do cursinho, aprender mais. E aí o que ela vai fazer? Ela vai focar no aprendizado. E com certeza daqui a 6 meses ela vai estar muito melhor. Com certeza daqui a 1 ano ela vai ter muito mais conhecimento. Ela vai estar muito mais preparada para entrar na faculdade. Então na vida não é castigo. Os momentos de deserto, pessoal, não são castigos. Momentos de deserto são oportunidades também de aprendizado. E quarto, uma coisa que os israelitas faziam muito no deserto, e quando a gente fala sobre essas histórias, né, eu não sei se tá claro isso para todo mundo, quando eu falo das histórias da Torá, a gente tá falando sobre todos nós, tá? Todas essas histórias, elas falam sobre ensinamentos da alma humana. Então, os personagens, quando eu falo Moshe Rabbeinu, quando eu falo que é Moisés, né, quando eu falo para vocês sobre Yosef Hatzadik, José do Egito, vou falar sobre Miriam, vou falar, enfim, qualquer momento que eu fale sobre personagens ou que eu fale dos israelitas, a gente tem que ter uma lente espiritual nas nossas aulas, tá, pessoal? Nunca é a lente religiosa, nunca é a lente do texto e tipo, o que isso não tem nada a ver com a minha vida. Pelo contrário, a lente que você tem que entrar numa aula de Kabbalah, numa live, num curso comigo, o que quer que seja, é a lente espiritual. E a lente espiritual é: essas pessoas têm algo para ensinar sobre a minha vida. Então, não é sobre eles. Então, os israelitas, eles estavam no deserto, né? E no deserto, mesmo eles estando num momento de deserto, eles tinham uma coisa que eles aprenderam que se chama Shemitah. Shemitah tem muito a ver também com... É um ano sabático, que é um momento em que a terra precisa descansar, é um momento em que você precisa descansar. Toda semana a gente tem, pela Kabbalah, é muito importante você ter um momento de 24 horas de descanso. Esse momento se chama Shabbat, e o Shabbat sempre acontece no calendário da Kabbalah, de sexta-feira no pôr do sol até sábado no pôr do sol. E é importantíssimo que a nossa mente se desconecte, se desapegue do mundo físico. Se a gente não é treinado a fazer isso durante uma vida inteira, toda semana ter um dia de descanso, que é esse Shabbat que eu tô falando pra vocês, né?
Se a gente não treina desapegar do mundo físico, desapegar da fisicalidade, das preocupações, do trabalho, sabe, das coisas que a gente já faz no cotidiano pra gente conectar com a nossa alma, é muito possível que o apego à matéria se torne uma parte grande da nossa vida. O apego às nossas expectativas, às nossas ideologias, a gente tem dificuldade de seguir para o nosso próximo estágio. A vida não é o corpo, a vida é a alma. A alma que está no corpo. E você dedicar um dia da sua vida para nutrir a alma, para dar ênfase, para dar prioridade para a alma, ou seja, para deixar o trabalho de lado, deixar o celular de lado. Uma coisa que eu faço todo Shabat, eu desligo o meu celular e eu fico 24 horas sem olhar para o meu telefone. 24 horas sem fazer nada de trabalho, onde eu foco completamente a minha conexão espiritual. Na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, no sábado à tarde, até o finalzinho, até o pôr do sol, meu foco é completamente voltado para a espiritualidade. E o que é que isso me dá? Isso me dá a recarregar a minha alma, reconectar com a fonte divina. E isso tem um benefício gigantesco que os cabalistas ensinam pra gente há milhares de anos. Essa prática do Shabat é um respiro para nossa alma. Você fala assim, por 24 horas eu não sou obrigada, eu não vou trabalhar, eu não vou olhar para o meu telefone, eu não vou fazer coisas cotidianas do dia normal, eu vou ter um dia voltado para minha espiritualidade. E isso fortalece muito, gente, a nossa inspiração divina, a nossa clareza, a nossa força, o nosso foco, a nossa produtividade para a semana. Então, esse período de Shemitah, que se fala também em Bamidbar, que se fala na Torá, esse período de Shabat, enfim, que é o momento em que a gente está realmente focados na nossa espiritualidade. Então, o deserto, os israelitas tiveram essas quatro oportunidades, e isso é um ensinamento para nós. A oportunidade do desapego físico, a oportunidade da confiança, de desenvolver confiança em fé, de aprender e se transformar e de implementar essa prática espiritual de Shabat, essa prática de desconexão com a fisicalidade, um momento para reconectar com a nossa alma. Então essas são as grandes oportunidades que nós temos nos nossos períodos de deserto. Agora, tem uma frase de um cabalista, que é o Rav Yaakov Ben Asher, o Baal HaTurim, que ele cita um Midrash, que é um livro, tá, que ajuda a gente a aprofundar no entendimento da Kabbalah, trazendo uma lição pra gente muito clara. Ele diz o seguinte: a menos que uma pessoa se torne como um deserto, aberta, livre de posses, livre do ego, ela não pode receber a sabedoria espiritual. Como eu falei pra vocês no início da nossa live, o Criador, ele deixa claro que ele fala com Moshe Rabbeinu no deserto, ele fala com Moisés, ele entrega toda a sabedoria da Kabbalah no deserto. E o deserto, como eu disse, ele é fundamental. Lembra que eu falei que os israelitas, eles se formaram, né? A Bamidbar é traduzido como números, porque existe todo um processo de contagem nessa paraxá, nesse livro da contagem dos israelitas. Então os israelitas se dividiram em 4 grupos, 4 bandeiras. E aí eu falei pra vocês assim, quando os israelitas eles se dividem em bandeiras, isso fala muito sobre a nossa identidade. Quando a gente está no deserto, a gente consegue descobrir muito mais profundamente a nossa identidade, descobrir quem nós somos de verdade. A gente deixa de lado, quando você deixa de lado as coisas do ego, a arrogância, a prepotência, o medo, a timidez, tudo aquilo que te apequena, tudo aquilo que te diminui, e você fala assim, isso não sou eu. E você se esvazia, se esvazia, se esvazia, se esvazia. No momento que a gente se esvazia, a gente encontra a nossa identidade. Que foi o que aconteceu com os israelitas. Eles foram divididos em bandeiras, são 4 bandeiras, 4 grupos, e cada um desses grupos representavam a essência, a identidade dessas pessoas. Então, muitas vezes a gente está aí vivendo nesse mundo, né, tão focados com o que as pessoas esperam da gente, o que a sociedade espera da gente, o que o mundo espera da gente. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E nunca tem esse período de descanso, nunca tem esse Shabat na semana pra gente reconectar. Nunca a gente tem esse momento pra deixar, deixar as coisas do mundo físico em segundo plano. E aí, você vai se perdendo de você. Porque o mundo físico, ele é muito tentador e ele puxa a gente. Se a gente não estiver constantemente alimentando a nossa espiritualidade, pode ter certeza, o mundo físico vai te engolir. Porque o mundo físico, a ilusão é muito grande.
Se você não dá um tempo semanalmente, até diariamente, com rezas diárias, um dia na semana para se conectar com a tua alma, desconectar do físico, se você não dá isso para a tua alma, é difícil ela se conectar e se comunicar com você, porque se você tá o tempo inteiro focando no físico, no trabalho, na próxima reunião, no próximo achievement, na próxima coisa que você tem para alcançar, né? O próximo número, o próximo dinheiro, o próximo resultado, e e você tá o tempo inteiro olhando só para as coisas desse mundo, não tem como a alma poder falar com você, porque você está profundamente envolvido com a realidade do mundo físico. Só que a realidade do mundo físico, como a gente falou, é passageira, nada desse mundo é seu, nada é permanente. E aí entra o nosso sofrimento. Quanto mais a gente estiver apegados, querendo ficar nesse estado de controle, mais difícil vai ser para nossa alma se comunicar com a gente. Então, a gente vive essa ilusão, sabe, de acumular coisas, de se apegar a pessoas, a cargos, a ideias. E quanto mais a gente se agarra, mais ansiosos a gente fica, mais vazios a gente se sente. E esse não é o caminho da Kabbalah. O caminho da Kabbalah é ajudar você a se lembrar de quem você é. Se lembrar da tua essência, se lembrar de que você é uma alma vivendo uma experiência física e humana. Não inverte os papéis, não dá mais foco pro físico do que pro espiritual, porque esse é o caminho fácil e rápido pra frustração, pro desânimo, pra depressão, pra gente viver perdidos. Então, quantas oportunidades, quantos relacionamentos, quantos caminhos você já perdeu por você não conseguir soltar o ego, por você não conseguir soltar coisas que já não fazem mais sentido. E você tá lá, pegada nisso. Às vezes é um relacionamento tóxico que você não consegue soltar. Às vezes é alguma coisa que você acumulou, que nem vai te faltar, mas tá lá, ocupando espaço no teu armário, ocupando espaço na gaveta, ocupando espaço na sua vida. E você tá lá, segurando como se fosse um bichinho de estimação. Porque um dia você conquistou, mas aquilo já não faz mais sentido. Ideias fixas de como a gente deve ser, ideias fixas de como a gente deve agir, de como a gente deve ser pro mundo. E se você já não é mais? E se já não faz mais sentido? Então, o cabalista Rav Ashlag, ele diz o seguinte: o maior obstáculo da espiritualidade é o desejo de receber para si mesma, esse desejo egoísta, esse desejo de apego, de se cada vez querer ter mais e mais e mais e se apegar. Só que, mais uma vez, o deserto ensina pra gente a abrir mão, a confiar, a se esvaziar, pra gente poder ser preenchido de inspiração divina. Mas você tem que estar disposto a passar pelo processo. Porque eu não posso passar pelo deserto por você. E ninguém vai poder passar pelo deserto por você. Lembrem-se de que o deserto é uma passagem, não é uma prisão. Mas se você ficar preso em apegos, de coisas que já não fazem mais sentido na sua vida, o teu deserto vai virar prisão. Vocês estão entendendo isso? Você sabe que o que eu tô falando é verdade, é só você olhar pra dentro de você. Aquilo que você tá apegado hoje é o que te prende. Deserto não é prisão, é passagem. Deserto, pessoal, não é prisão, é passagem, tá? Então, desapegar não é você renunciar dos seus sonhos, gente. Você desapegar, na verdade, significa você criar espaço para os sonhos certos na sua vida, os sonhos que estejam alinhados com a sua alma, para que os desejos da sua alma se manifestem. Desapegar do ego, de títulos, de cargos, de como as pessoas te veem, sobre quem você é e etc. Desapegar disso significa você criar espaço na sua vida, para que a tua alma te mostre a direção, o próximo caminho. Então, a transformação dessa semana, a grande oportunidade que a gente tem nessa semana é a gente abraçar esse ciclo natural da nossa vida, o ciclo espiritual natural da vida, desapegar de coisas que não nos servem mais, lembrando de que você é administrador e não dono de nada na sua vida. Deus te deu em confiança coisas, Ele te emprestou, e no momento em que você não estiver fazendo bom uso delas e não estiver cuidando bem da sua saúde, do seu casamento, de amizades, de relacionamentos, de trabalho, de tudo, o Criador vai tirar certas coisas da sua vida, não para te castigar, mas para que você desperte
e observe, epa, eu preciso amadurecer. No próximo trabalho eu vou fazer isso diferente, eu vou fazer aquilo diferente, eu vou mudar isso. Opa, tô em crise no casamento. É castigo? Não é castigo. É presente. É o Criador falando com você e te falando, olha, com todo o meu amor, você precisa olhar para isso. Você precisa amadurecer, você precisa tratar melhor seu marido, sua esposa, você precisa ser mais presente, você precisa estar mais disponível, deixar o teu orgulho de lado, pedir desculpas. É sinal, é alerta. Crise não é castigo, é oportunidade. Deserto não é castigo, é oportunidade. Tá virando chave aí, pessoal? Tá caindo ficha pra vocês? Exatamente. Exatamente. Quanto mais a gente abre mão do ego, mais a gente recebe da alma. É sobre isso, pessoal. Então, assim, permitir momentos de pausa, né? O convite que eu quero deixar para vocês, então, é desapegar, né? Observar o que você precisa desapegar na sua vida. Permitir momentos de pausa. Lembra disso que a gente tá falando, né? Esse momento de Shabat que eu tô comentando com vocês. É você tirar um dia da sua semana para você desconectar da fisicalidade, deixar o mundo físico, sabe, de lado um pouco, o trabalho, as coisas, e se conectar, priorizar a sua alma de verdade. É um dia, 24 horas. Você dá 7 dias da sua semana, pensa comigo, 7 dias da sua semana a gente tá acostumado a entregar pro mundo físico. Umzinho dia da semana, será que é tão difícil a gente mudar o foco? Pelo contrário, só vai te alimentar, só vai te engrandecer, só vai te fazer bem, tá? E lembrar, pessoal, que o deserto não é castigo, é convite. Agora, eu falei pra vocês que a gente vai falar sobre 5 passos pra desapegar, tá? Passo número 1, então, é reconhecer a ilusão do apego. A gente falou bastante disso no início da live, né? A ilusão do apego é você entender que nada é seu. E se você virar a tua consciência pra consciência de administrador e não possuidor, e entender que tudo que tá na sua vida pode sair da sua vida se você não cuidar bem, você vai ver o nível de apreciação, o nível totalmente diferente, de muito mais amor que você vai ter para cuidar das coisas que Deus confiou nas suas mãos, tá? Então, reconhecer o apego do ego. Passo número 2, gente, identificar aonde tá o teu desejo. O teu desejo tá em suprir mais as coisas do ego, eu tô certo, eu tô errado, títulos, reconhecimento, poder, status, você tá mais focado em defender uma timidez. Eu tenho medo do que vão pensar de mim, eu tenho medo, é melhor eu não falar nada. E se alguém me julgar, é melhor eu não falar nada. Se você estiver defendendo mais o seu ego, e tudo isso que eu tô falando é coisa do ego, orgulho, timidez, vaidade, prepotência, arrogância, raiva, impaciência, você tem mais desejo de nutrir isso na tua vida ou de nutrir a tua alma? A felicidade, a paz, a expansão da tua consciência, a expansão do teu amor, sabe? Tipo, a alegria, a criatividade, a empatia com o próximo, o cuidado com o próximo. Você precisa identificar onde o teu desejo tá mais forte. Você identifica isso com a tua vida, é só olhar para aquilo que você tá alimentando mais. Você tá alimentando mais coisas do ego ou da alma? Você precisa identificar isso, tá? Para te ajudar a desapegar. Então, número 1, reconhecer a ilusão do apego. Número 2, identificar onde tá o teu desejo. Tá no ego ou tá na alma? E aí, você precisa ajustar, tá? Passo número 3 é praticar uma coisa que eu ensino mais profundamente nos cursos de Kabbalah, que se chama restrição, tá? Restrição tem a ver com tzimtzum, é um conceito cabalístico profundo, que é a gente resistir. Depois que você identifica se você tá alimentando mais o ego ou a alma, você precisa resistir à tentação mesmo de ouvir o ego, porque o ego, ele parece muito tentador. Ele vai fazer você acreditar que, por exemplo, pegar uma coisa bem simples, mas dá pra aplicar em tudo, tá? O ego vai fazer você pensar assim, não, é só mais um docinho, é só mais um chocolatinho, mas você se comprometeu ontem que você ia começar a fazer dieta. Aí o ego vai falar, não, mas é só um pedacinho, não vai fazer mal, não. Então o ego, ele é tentador, gente. Ele é tentador em vários sentidos. Em você ter os pensamentos errados que são ruins pra você, sabe? Em se relacionar com as pessoas de uma maneira que também não vai agregar pra relação de vocês, só vai atrapalhar. Então o ego, ele é tentador. Ele faz sempre você pensar que o melhor caminho é ouvir ele.
O orgulho, a raiva, a vaidade, o medo, a tristeza, a melancolia, aí você fica lá remoendo coisas do passado e tem um gostinho, o ego faz você ter, sabe, um sabor especial por coisas que são destrutivas para você. Então o terceiro passo é você resistir a essa tentação de alimentar o ego, é reconhecer ele e resistir a ele. Número 4 é soltar e entregar. Aí não tem jeito, pessoal. É assim, sabe, depois que você reconheceu que você está na ilusão do apego. Depois que você identificou que o teu desejo está mais no ego e não na alma. Você vai ter que resistir ao desejo do ego, que é o passo número 3. Passo número 4, você vai ter que soltar a mão. Let it go. Deixa aí, sabe, entrega. E número 5, se conectar com a luz. Quando eu falo deixar ir, é você literalmente transformar o apego em doação, sabe? Você doa algo. Se você puder, até faça algum movimento de doar algo físico, doa uma comida pra alguém, doa uma roupa, sabe? Faz esse movimento de soltar mesmo. Encontra coisas na sua vida que você possa soltar como um ritual de passagem, sabe? Como um ritual que você vai olhar e vai falar, tá, eu não quero mais ficar apegado. Deixa eu soltar na minha vida. O que você pode soltar? Se você tá muito preso no passado, pensa nisso. Doa, solta, entrega, sabe? No teu coração, na tua mente. E por fim, quando eu falo se conecte com a luz, né? Que é o passo número 5, é oração mesmo, sabe? É Criador, Deus. Eu sei que eu tô nesse deserto e que esse deserto ele é muito bom pro meu crescimento, ele é muito bom pra minha alma. Então, me mostra, sabe? Esteja com o coração aberto nos teus momentos de deserto. É onde mais a gente tem a oportunidade de se conectar com a nossa identidade, como eu comentei com vocês, das bandeiras, né? E os israelitas estavam divididos em 4 grupos, essa identidade, cada um levantando uma bandeira. Você levanta uma bandeira daquilo que a gente acredita. E é no deserto que a gente pode receber isso. Foi no deserto que toda a sabedoria espiritual da Kabbalah, os conhecimentos espirituais da nossa alma foram revelados. Foi lá no Monte Sinai, no deserto. E isso demonstra pra gente que a sabedoria espiritual, ela tá para ser revelada no nosso coração e na nossa vida essa semana. Mas nós precisamos ser desertos. Nós precisamos desapegar, confiar, entregar pro Criador, rezar, sabe? Na tua língua, na tua religião, do teu jeito, do jeito que fizer sentido pra você, tá? Então, pra gente fechar aqui, nessa semana a gente tem a oportunidade, então, de sermos desertos, de sermos livres, desapegados, receptivos. E pra gente fazer isso, saiba que enquanto você estiver apegado ao passado, você não vai ter as mãos livres para colher o futuro. Se você estiver preso no passado, suas mãos estão presas e você não tem mãos abertas para receber o novo na sua vida. E se lembra, na espiritualidade, vazio nunca é ausência, pessoal. É sempre um espaço sagrado. Vazio é sempre um espaço sagrado. E aí, pessoal, valeu? Valeu a nossa live. O deserto realmente fica como um grande aprendizado para nós, de que é o lugar em que a nossa alma encontra o Criador. Quando a gente está desapegados do nosso ego, é quando a nossa alma consegue ouvir a fonte. Porque é só no silêncio que a gente consegue ouvir a nossa voz divina, a voz da nossa alma. Então vamos praticar os nossos estados de deserto, desapegar, ter um dia na semana pra gente poder ouvir a nossa voz interior, ouvir a nossa alma. Esse é o grande aprendizado da nossa semana. Então, se esse conteúdo valeu pra vocês, valeu nosso tempo juntos, compartilha com quem pode aproveitar desse conhecimento, com quem precisa ouvir isso, com quem você sente que, sabe, alguém que você gosta muito, mas você sente que essa pessoa talvez ela tá apegada em alguma coisa, isso pode estar atrapalhando mesmo, travando a vida dela. Compartilha com essa pessoa. E compartilha aqui também, o que você vai desapegar nessa semana antes da gente ir embora, hein? Fala pra mim, o que você vai desapegar nessa semana? Quero muito saber. Que bom saber, pessoal, que valeu pra vocês. Pra mim também, uma honra enorme estar aqui com vocês, compartilhar a Kabbalah com vocês, a gente aprender juntos. E se você vai assistir essa aula gravada, coloca aqui nos comentários do que você vai desapegar, tá? Que eu quero saber o que vocês estão desapegando essa semana.
Ó, vou desapegar do meu passado. Muito bom, Zezé. Tem muitas coisas pra desapegar. Mais um. Bora, o que vocês vão desapegar? Vai. Senão a live daí não valeu de nada. Do ego. Boa, do meu passado. Boa, pessoal. Queridos, essa live vai pro YouTube também. Espero vocês na semana que vem de novo. Semana que vem a gente não vai conseguir ter live. Ah, você sabe quando que a gente tem live? Amanhã, meio-dia, tá? Amanhã, meio-dia, tem live, porque a gente acabou de entrar num novo mês. A gente tá agora no mês de... Sivan? Isso, mês de Gêmeos. E a gente vai fazer a live da Lua Nova, um novo período, entender também quais são as oportunidades do mês agora, tá? Bem especial, amanhã, meio-dia, tô com vocês e com a minha mãe, que tá sempre aqui também pra gente falar sobre isso. Ó, vou desapegar de roupa, deixar ir pra vir, muito bom. Perfeccionismo, do ego, coisas que eu não uso mais, do passado do ego, desapegar do meu celular, das minhas vontades, do que me faz mal. Que bom, gente, que bom. Do medo. Maravilhoso. Do medo de errar, da falsa proteção de seguir em busca do desapegar espiritual. Sou muito desapegada, a vida já me ensinou essa lição. Que bom. Do medo, controle. Perfeito, pessoal. Queridos, muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, nos vemos amanhã, meio-dia, para nossa live de Rosh Chodesh, cabeça do mês, para entender quais são as oportunidades deste mês. Um grande beijo pra vocês, um grande abraço, excelente semana. Até amanhã, gente. Obrigada. Tchau, tchau.